internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai saber tudo sobre os principais torneios do globo. Como sempre, aqui ao meu lado, ele sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começar pelo principal, a Europa Champions League, que tivemos as semifinais, dois sapeca-iaiá de alemães. Vamos lá, os jogos na tela. E Faustão, tivemos Bayern de Munique 4-0 para o Barcelona, além de Borussia Dortmund 4 também, e um golzinho de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. Pazini errando todas. Pazini falou que tem uma final espanhola, por enquanto o Pazini, Alemanha leva melhor. Começa aí então pelo baile que o Barcelona tomou lá em Munique, vai lá. Exatamente, né? Acreditava ali, né, que os clubes alemães poderiam vencer, mas apostavam mais na Espanha. Acabou que no final a gente vai ter a Alemanha na final da Champions League. Eu acho bem provável que as equipes espanholas consigam reverter em casa, por melhores que sejam, enfrentam equipes sensacionais também. A equipe do Bayern de Munique fez aquele jogo que eu tinha comentado que deveria fazer e que era o ideal, jogar no contra-ataque contra o Barcelona. O Barcelona teve mais posse de bola, tocou muita bola, só que não teve penetração, não conseguiu criar chance de gol. A chance de gol mais clara do Barcelona nem foi uma chance lá muito real, foi um cruzamento para dentro da área que o Dante cortou. O Barcelona não ofereceu perigo ao gol do Bayern de Munique ao longo de toda a partida. Enquanto o Bayern, em contra-ataques perigosíssimos, conseguiu fazer o 4-0, poderia ter sido mais, porque o Bayern foi superior o jogo inteiro. O Barcelona teve uma atuação muito ruim, Xavi, Iniesta, Messi, todo mundo jogando abaixo do que poderia. Enquanto do lado do Bayern de Munique, Thomas Müller jogou muito bem, Mário Gomes também, o Schweinsteiger teve uma atuação de gala nessa vitória merecida da equipe do Bayern de Munique. Vitória que coloca a equipe próxima da final e que impõe aí uma série de quedas de tabus do Barcelona. O Bayern de Munique se vinga daquela derrota que levou do próprio Barcelona na temporada 2008-2009 da Champions League, nas quartas de finais, também por 4-0. Vence o Barcelona por 4-0, a última vez que isso tinha ocorrido tinha sido em 2007, o Getafe goleou o Barcelona por 4-0. E também impõe aí um novo 4-0 em fase decisiva de Champions League ao Barcelona. Na temporada 94, na final contra o Milan, o Barça perdeu essa final para aquele time excelente do Milan. O Barcelona também tinha uma grande equipe, com direito a Romário, Stoichkov também, por 4-0. Mas uma vitória merecidíssima do Bayern de Munique sobre o Barcelona, que teve uma atuação muito ruim. Aproveitando ali um pouquinho da Avenida Daniel Alves, deixada sempre, né, dos jogos do Barcelona, a defesa um pouco meia bomba ali, né, Pazini? Pois é, a defesa estava bem desfalcada do Barcelona, o Bartra, apesar de não ter sido um grande culpado, nenhum dos gols foi culpa do Bartra, e também as laterais, né, o Jordi Alba sendo ali muito explorado, o Daniel Alves também nas costas, que era algo que já se esperava pelo ataque forte do Bayern de Munique pelos lados. O pessoal reclamou muito também de arbitragem, né? O Barcelona teve 2 gols ali que sofreu, que estavam irregulares, mas por outro lado também o Bayern de Munique teve 2 pênaltis não assinalados a seu favor, ou seja, independente da arbitragem que prejudicou sim, mas não interferiu tanto no jogo, o Bayern de Munique mereceu a vitória, a superioridade foi incontestável. E também, como já mostramos aí para você, internauta, Dortmund ganhou de 4-1 contra o Real Madrid lá na Alemanha. E Pazini, Lewandowski com 4 gols, Pazini. Como você explica essas falhas da defesa do Real Madrid e o Cristiano Ronaldo descontando, fazendo dele, mas Lewandowski com 4 gols, obviamente, o principal nome da partida, né, Pazini? Foi um grande destaque, né? O Lewandowski chutou 5 vezes a bola no gol e fez 4 gols, né? Inacreditável. Eficiência máxima. Eficiência total. O Lewandowski foi o grande cara da partida, de fato, na vitória também merecida do Borussia Dortmund. Os 2 times alemães jogaram muito e os 2 times espanhóis jogaram muito pouco. A equipe do Borussia Dortmund foi superior ao longo de toda a partida. O Real Madrid só ali entre os 25 minutos e 45 ali do primeiro tempo fez uma boa atuação equilibrando as ações com o Borussia. No mais, Borussia Dortmund superior o tempo inteiro. Além do Lewandowski, grande destaque, Lewandowski que inclusive chegou a 10 gols na Champions League, é o vice-artilheiro, só está atrás do Cristiano Ronaldo que tem 12, além do polonês. O outro polonês, o Kuba, na meia-direita também, o Goetze e o Reus. Goetze com toda aquela situação de transferência para o Bayern de Munique, mas jogando muito bem, criando oportunidades, dando assistência, inclusive, para o primeiro gol do Lewandowski, o Gundogan, jogador que passa despercebido algumas vezes, mas foi importantíssimo, jogou bola demais, foi dos melhores em campo nessa partida contra o Borussia Dortmund. Nessa partida contra o Real Madrid, perdão. O Gundogan foi outro grande destaque. E o Borussia Dortmund, para mim, também coloca um pé na decisão, muito em função do seu meio de campo jogando muito bem,
O meio de campo do Real muito mal e o ataque produzindo muito contra uma defesa do Real Madrid que foi confusa ao longo da partida. Para se ter noção da comparação, citei aí os destaques do Borussia Dortmund. No Real Madrid, o Xabi Alonso, jogador que normalmente tem atuações brilhantes, cometeu um pênalti infantil demais contra a equipe do Borussia Dortmund, que depois foi convertido pelo Lewandowski. A vitória é merecida, Borussia Dortmund que se vinga do Real Madrid. Na última semifinal que o clube chegou, há 15 anos, foi contra o Real, e o Borussia Dortmund foi eliminado, o Real depois ganhou na final da Juventus. Dessa vez o Borussia Dortmund se vinga do Real Madrid e, ao que tudo indica, vai avançar à final da UEFA Champions League. Lembrando que o Lewandowski não é o primeiro jogador a marcar 4 gols em uma fase decisiva de Champions League. É o primeiro a conseguir na semifinal. Mas o primeiro a conseguir esse fato foi o Puskás, na temporada 59, jogador do Real Madrid, na final contra o Frankfurt. Fez 4 gols no 7-3 do Real contra o Eintracht Frankfurt. Olha que beleza. Nessa sexta-feira, lá você pode ver no superfc.com.br, Cristiano Ronaldo não vai jogar no fim de semana contra o Atlético de Madrid e pelo menos falam que está difícil para terça-feira também para ele jogar, mas provavelmente não, né, Pazini? Mesmo ali 50% ele vai para a partida. Como o Messi, né? O Messi jogou, a gente percebeu isso também, né? Contra o Bayern de Munique, estava abaixo das condições ideais para jogar. E mesmo assim jogou pelo nome do Messi, a confiança que ele traz ao time. Com o Cristiano Ronaldo, acredito que vai ser a mesma coisa. Um jogador que faz diferença não só no Real Madrid, mas em qualquer time do mundo. É isso mesmo. E fim de Champions League, passamos para a Série B da Europa, a Liga Europa, que também tivemos as semifinais. Manda na tela aí, Faustão, vamos lá. Basel 1, Chelsea 2, Fenerbahçe 1, Benfica 0. Marcado aí, pelo menos, 2 brasileiros bem em destaque, né, Pazini? Pelo Chelsea tivemos o Davi Luiz, que fez o gol ali nos acréscimos finais. E no Fenerbahçe tivemos o Christian, que perdeu um pênalti, né, Pazini? Mas começando então pelo Chelsea, que ganhou do Barcelona lá na casa do Basel. 2-1 Chelsea. O que você pode falar desse jogo? Já adiantando aí o gol do Davi Luiz no finalzinho, vai lá. O Davi Luiz fez o gol no último minuto da partida, dando a vitória para o Chelsea, mas uma vitória que poderia ter sido mais fácil. O Chelsea dominou o jogo inteiro, só no segundo tempo o Basel teve o seu meio de campo funcionando um pouquinho melhor e conseguiu equilibrar a partida. Mas o Chelsea, além de dominar o tempo inteiro, criou muitas situações e acertou a trave 3 vezes nessa partida, fora que o Oscar perdeu um gol incrível e o Fernando Torres, como sempre, desperdiçou chances claras também. Voltando à velha forma. Voltando à velha forma, desperdiçou 2 chances claríssimas para o Chelsea. Mas o Chelsea conseguiu uma vitória merecida e está aí com o pé na decisão, porque decide em casa, tem a vantagem e o Basel não vai ter o seu principal zagueiro, Dragovic, que vai enfrentar assim desfalcada a sua defesa contra o ataque meio-campo muito forte do Chelsea. E Fenerbahçe 1-0 em cima do Benfica. O Christian perdeu o pênalti no finalzinho do primeiro tempo, mas foi importante pro gol, né, Pazini? Vai lá. Participou do gol, cobrou o escanteio que originou o gol do Fenerbahçe, o gol da vitória contra o Benfica, numa vitória também merecida e que também merecia ter sido maior. O Benfica começou o jogo superior, depois só deu o Fenerbahçe o tempo inteiro, o Fenerbahçe que também acertou a trave em 2 oportunidades. Agora, o interessante do gol da equipe turca é que o gol foi ilegal, porque não foi impedimento no lance. Teria sido um tiro de meta para o Benfica, só que o árbitro acabou assinalando o escanteio batido pelo Christian. Christian que protagonizou uma cena muito bonita, né? Se desesperou, chorou muito com o pênalti que perdeu no primeiro tempo. Teve que ser consolado pelos jogadores, companheiros de time, comissão técnica. Só que aí a torcida apoiou, cantou o nome dele ao longo do segundo tempo. E ele, com confiança, participou do gol, foi aplaudido e saiu chorando de novo de campo. Bonito, é raro isso no futebol hoje em dia. Mostrando hombridade, né, Pazini? Mostrando hombridade. O confronto está aberto ainda, né? Tudo pode acontecer na volta em Portugal. Sim, sim. Você não acredita ainda no Barcelona, Pazini? No Barcelona, não. Infelizmente, com isso, a gente fecha a Liga Europa. Partimos mais pertinho para a Libertadores, que tivemos 2 jogos das oitavas de final. Pode mandar aí Faustão na tela. Pazini fica aqui comigo. New Old Boys perdeu dentro de casa para o Vélez por 1-0 nesse embate argentino aí. E o gigante Real Garcilaso ganhou de 1-0, tradicionalíssimo, isso sim, é verdade. Nacional lá do Uruguai. Pazini e Real Garcilaso a gente vai deixar um pouco de lado. Vamos então no principal, Vélez 1-0. Vélez que é uma das principais equipes dessa Copa Libertadores. Tá ali nas cabeças, né, Pazinho? Tá nas cabeças, é um dos grandes times da competição até aqui, ao lado do Atlético, ao lado do Corinthians também. E vale lembrar, tá na chave do Galo, né? O Galo, numa eventual semifinal, pode vir a enfrentar o Vélez. Vélez mereceu a vitória para cima do News Old Boys, foi superior o tempo inteiro, apesar de estar fora de casa, e leva vantagem. Decide em casa,
tem aí a vantagem no confronto, e o destaque também que foi uma vingança do Vélez. No fim de semana as equipes se enfrentaram pelo argentino e o Newell's ganhou por 3-1. Pra você que achou que eu tava brincando, não estou, a gente não vai falar de Real Garcilaso, é isso mesmo. Foi só uma zebra, Só uma zebra, fim, 1-0 do Real Garcilaso em cima do Nacional. Com isso a gente fecha Libertadores e vai para um chorume ainda maior, com CACAF e Pazini. Temos um resultado, mas ainda terá outra partida. Joga na tela aí, Faustão, vamos lá. Santos Laguna e Monte Rey conseguiram empatar em 0-0. Pazini, dá uma rapidinha pra ele. Vai lá, rapidinho. A equipe do Monterrey foi superior, apesar de estar fora de casa o tempo inteiro. Criou diversas chances. O Suaço, aquele atacante chileno, mandou 2 vezes a bola na trave, só que o Monterrey não conseguiu sair vencedor, apesar de ter merecido o triunfo nessa partida. Contudo, está próximo aí do título. Decide em casa, tem uma equipe superior ao Santos Laguna e a vantagem também. Vale lembrar o histórico recente. Na última temporada da CONCACAF Champions League, a final foi essa, o campeão foi o Monterrey. Monterrey que é o atual bicampeão da CONCACAF Champions League. Isso mesmo, o time mexicano indo muito bem lá na CONCACAF. Mas encerramos aqui essa competição, partimos para o amistoso internacional que teve aqui no Mineirão, uma super cobertura do Super FC, Jornal Tempo e tudo mais, de Brasil 2, Chile 2. Estava comentando aqui antes, né, Pazinho? Teve trânsito tradicionalíssimo em partidas no Mineirão. Teve a famosa fan walk, que os ônibus pararam um pouco antes e andaram, os torcedores tiveram que andar 1 km, 300, padrão FIFA, né, Pazinho? Não tem como negar, não é? Até que não foi tão ruim, a gente pôde acompanhar lá. Teve muita festa nas arquibancadas e agora eu deixo o pior para o Pazini. O jogo, Pazini, vai lá. 2-2, o que a gente pode tirar desse jogo, já pensando na Copa das Confederações, já que esse foi o último teste do Filipão para a competição. Vai lá. Dá pra tirar pouca coisa, né? Porque foi um jogo, né? Foi uma verdadeira pelada que a gente viu. Lembrando que foi fora de data FIFA, então eram só jogadores daqui da América do Sul. No caso do Brasil, só o Brasil, já que ninguém joga em outros países, bom, pelo menos, né, Pazinho? No calendário várzea do futebol brasileiro, né? Mais uma vez complicando a seleção e complicando os clubes também. O Brasil não teve uma boa atuação, isso é nítido, quem acompanhou o jogo pôde perceber, o time todo atuando bem abaixo do que se esperava e bem desorganizado taticamente, enquanto o time do Chile, fora de casa, desfalcado, só 3 jogadores da seleção titular das eliminatórias, foi superior ao Brasil o tempo inteiro. O Chile merecia ter vencido a partida, apesar do empate no final das contas. O Brasil precisa rapidamente, radicalmente de uma mudança no pensamento e acabar com essa arrogância também, que muita gente tem de ainda somos os melhores do futebol brasileiro. Paul Breitner, inclusive, um ex-lateral alemão, deu uma declaração que eu concordo muito com ele, o futebol brasileiro parou no tempo. Tem que ser feita alguma mudança rapidamente, senão vai continuar da forma como está, indo de mal a pior. Em relação à convocação, a grande novidade que eu vi aí é o Hever. Para mim, o Hever garante aí a vaga dele com esse amistoso e também com outras atuações na convocação da seleção brasileira para a Copa das Confederações. O último destaque só para a organização e para o Mineirão. Para mim, conseguiu ser pior do que o jogo, uma verdadeira várzea, lamentável mais uma vez. A cidade até aqui, menos pior, mas preparada para a Copa. E o estádio também não pode apresentar o que apresentaram nesse amistoso. Isso mesmo, em relação ao Hever, lembrando que pelo menos 4 vagas aí na zaga devem ter, né? Thiago Silva, Davi Luiz e o Dante parece que já estão garantidos. E teria ficado entre Hever e Dedé essa vaga. Dedé saiu no intervalo, então acho que cruzeirense, sinto muito. Dedé não deve ir, deve ficar na vaga mesmo com Hever, né, Pazini? Para mim vão esses 4 mesmo, concordo com você. Isso mesmo, então fim de amistoso internacional que teve aqui no Mineirão, o Brasil 2-2 com o Chile. E agora a parte que todo mundo gosta, curiosidades do menino Pazo. Vamos voltar para o Qatar, a Qatar Stars League. Isso mesmo, as estrelas que jogam no Qatar. Vai lá, Pazini, manda o resultado aí na tela, Faustão. Vamos lá. Tivemos a final, né, Pazini? Pois é. Al-Sadd empatando e levando o título campeão definitivo. Al-Sadd empatando em 2-2 com o Lequioa. Lequioa, isso mesmo. Vai lá, Pazini. Na última rodada, né, o Lequioa, que foi o vice-campeão, acabou ficando no empate com a equipe do Al-Sadd. Al-Sadd mereceu esse título, é o 13º da equipe, é o maior campeão do país. O Al-Sadd que, claro, né, conta com as estrelas do Qatar, mas conta com alguns jogadores de destaque internacional. O Raul, aquele mesmo do Real Madrid, do Schalke 04, é atacante da equipe. O Mahmoud, melhor jogador da Copa da Ásia de 2007, quando foi campeão com o Iraque, também atua nessa equipe, é um outro destaque do time. Para quem conhece aí um pouquinho mais,
ou pelo menos o torcedor atleticano que lembra-se do Diego Tardelli. O Diego Tardelli defendia o Al Gharafa antes de voltar para o Galo. O Al Gharafa terminou só na 6ª posição da Qatar Stars League, a Liga das Estrelas do Qatar. O Al Gharafa que era tido como grande favorito. Tinha outros bons jogadores como o Nenê, também como o Bresciano e o Kewell, aquele mesmo jogador australiano que é o maior jogador da história do país. Isso mesmo, e com isso, fim do Super FC pelo mundo. Como sempre, tradicionalíssimo, acesse o www.superfc.com.br e siga-nos no Twitter, o @super_FC. Como sempre, agradeço o menino Pazini pelas ótimas informações dadas aqui no programa. Muito obrigado, Obrigado, Pazini. Fernando. Obrigado, amigo internauta. E é isso, muito obrigado. Compartilhe, curta esse programa lindo que é o Super FC. Muito obrigado e tchau, tchau.